Capítulo 10. Tutela do destino. O som de um sino alto continuou a ecoar na cabeça de Zhou Yuan por algum tempo, antes de desaparecer gradualmente. Em meio a isso, Zhou Yuan podia sentir o método de temperamento do espírito, método de visualização do rebolo divino do caos primordial, sendo marcado em sua mente. No entanto, este não era o momento para saborear essa nova habilidade. Assim, Zhou Yuan abriu os olhos e respeitosamente inclinou-se para o velho de preto sorridente. Obrigado por esta técnica, mestre. Ele podia sentir vagamente que tanto o método de colheita de Qi quanto o método de temperamento espiritual não eram técnicas comuns. Embora o velho diante de seus olhos fosse misterioso, ele de fato deu uma grande oportunidade a Zhou Yuan. O velho de preto acenou com a mão. Depois de alguma hesitação, ele enfiou a mão na manga e de repente pegou um pincel preto comprido. O pincel preto parecia ser feito de bronze e estava com marcas de manchas, como se tivesse sido marcado pela longa passagem do tempo, dando-lhe uma aura antiga. No entanto, o pincel preto parecia ser bastante monótono e não tinha o lustre habitual, como se tivesse perdido seu espírito inato. O velho de preto parecia um pouco relutante enquanto segurava o pincel preto, mas, por fim, ele ainda ofereceu a Zhou Yuan e disse, que este seja um presente do mestre para você, pelo nosso primeiro encontro. Zhou Yuan aceitou cuidadosamente o pincel preto de maneira respeitosa. Parecia bastante pesado ao tocar suas mãos. Enquanto observava os padrões antigos no pincel, ele podia sentir uma espécie de aura formidável. Zhou Yuan perguntou curiosamente, isso é um pincel de runas Gênesis? O velho de preto respondeu, é um pincel de runas Gênesis e uma arma Gênesis. Zhou Yuan ficou surpreso, sentindo-se um pouco confuso. Um pincel de runas Gênesis era um objeto único para a inscrição de runas Gênesis enquanto uma arma Gênesis era usada para a batalha. Os dois eram coisas completamente diferentes. Como um único objeto poderia ser os dois? Além disso, o pincel preto na sua mão parecia bastante fraco. Como ele poderia ser usado para ferir um inimigo? E, parece que meu presente foi subestimado. O velho de preto não pôde deixar de rir quando viu a expressão de Zhou Yuan. O nome desse pincel é Pincel Celestial Primordial. Teve um tempo em que ele já foi uma arma de Gênesis sagrada. Arma de Gênesis sagrada? Zhou Yuan ofegou e olhou estupidamente para o pincel preto manchado em sua mão com os olhos cheios de descrença. Neste mundo, as armas de Gênesis estavam mais ou menos divididas em diferentes graus. Eles eram normal, negro, celestial e sagrado. De acordo com o que Zhou Yuan sabia, a mais forte arma Gênesis de seu grande clã real Zhou era a lança das 9 chamas usada por seu pai e era apenas uma arma Gênesis negra de nível superior. As armas Gênesis sagradas mencionadas nas lendas possuíam um poder indescritível. Poder tão grande que poderiam destruir montanhas e evaporar os mares, um poder que as pessoas tanto desejavam quanto temiam. O pincel preto nas mãos de Zhou Yuan, aparentemente sem poder, era realmente uma arma Gênesis sagrada? Eu disse que ela já foi uma arma de Gênesis sagrada. O velho homem de preto bufou suavemente antes de continuar. Este pincel celestial primordial me acompanhou em incontáveis batalhas. Em uma dessas batalhas, ele foi seriamente danificado. Só então Zhou Yuan entendeu. Era uma arma Gênesis sagrada danificada. Ao ver a expressão de Zhou Yuan, o velho não pôde deixar de dizer, infeliz, moleque, você realmente acha que eu seria tão mesquinho e lhe daria um pedaço inútil de lixo? Embora este pincel celestial primordial tenha sido fortemente danificado, afinal de contas, é uma arma Gênesis sagrada e ainda detém algum poder espiritual remanescente. Contanto que você a nutra consistentemente, ela vai se recuperar gradualmente. Zhou Yuan ficou espantado. Em pensar que esta arma Gênesis sagrada ainda era capaz de ser salva. O velho de preto apontou para o pincel preto e disse, você vê as 9 runas no pincel? Zhou Yuan abaixou a cabeça apenas para descobrir o contorno fraco de 9 antigas e complicadas runas no pincel preto manchado. Elas tinham sido difíceis de ver porque estavam um pouco desbotadas. Essas 9 runas representam o poder do pincel celestial primordial. Quando chegar o dia em que você for capaz de acender todas as 9 runas, o pincel recuperará o poder de uma arma Gênesis sagrada. Como posso acendê-las? Zhou Yuan perguntou com interesse. Se ele pudesse ajudar esta arma Gênesis sagrada a recuperar seu poder, ela seria sem dúvidas de grande ajuda para si mesmo. É simples. O pincel celestial primordial tem um espírito próprio. Se você alimentá-lo com os espíritos das bestas Gênesis, ele gradualmente recuperará seu poder. É claro que quanto maior a qualidade do espírito da besta Gênesis, melhor o efeito. Quanto ao modo como o pincel celestial primordial se tornará uma arma para batalhar com os outros, você descobrirá naturalmente quando acender a primeira runa. O velho de preto sorriu ao explicar. Embora Zhou Yuan soubesse que a recuperação do pincel celestial primordial para o nível de uma arma Gênesis sagrada certamente não seria simples, ele ainda sentiu em reconhecimento. O pincel celestial primordial girou uma vez na ponta de seus dedos enquanto ele sorria de novo para o velho de preto e disse, muito obrigado ao mestre por me dar esse pincel. Ah, uma coisa, este discípulo ainda precisa saber do nome do mestre. O velho de preto sorriu fracamente quando ouviu isso e respondeu, Kang Yuan. Esse é o nome do mestre. O mestre também tem 2 outros discípulos e eles podem ser considerados seus irmãos seniores. Se o destino permitir isso no futuro, você poderá encontrá-los, e se não, então deixe estar. Depois que Kang Yuan disse essas palavras, ele desviou sua atenção de Zhou Yuan, virando a cabeça para olhar a garota de verde. Os dentes brancos perolados delas mordiam suavemente seus lábios úmidos, enquanto seus olhos ligeiramente abaixados continham alguma tristeza de sua separação iminente. Ela viveu aqui com Kang Yuan desde que se lembrava e ele era sem dúvida seu parente mais próximo. Por isso, ela ainda se sentia bastante triste, apesar de seu caráter indiferente. Ai, garota tola. Não existe um banquete que nunca termina. Kang Yuan suspirou suavemente. Ele ficou em silêncio por algum tempo, antes de tirar de repente um pingente de jade de suas roupas. O pingente de jade brilhava fracamente e parecia haver um lótus de fogo de 9 pétalas queimando nele. Cada pétala tinha uma cor diferente. Yao, eu sei que há muitas coisas que você quer me perguntar, mas este não é o momento para isso. Pegue. Se houver uma chance no futuro, você talvez venha a entender.
Além disso, você deve ser muito cuidadosa caso a lótus de fogo neste pingente de jade comece a brilhar, porque eles estarão prestes a encontrá-la. Yao Yao perguntou com urgência, quem são eles? Por que eles estão procurando por mim? Seu coração estava cheio de perguntas. Quem eram eles? Por que foi que ela viveu aqui sozinha com o vovô e como se estivessem se escondendo de alguma coisa? Kang Yuan ficou em silêncio. Ele não respondeu às perguntas de Yao Yao, mas apenas colocou o pingente de jade gentilmente em suas mãos, antes de olhar para Zhou Yuan e falar em voz profundas, Zhou Yuan, você deve se lembrar disso a todo custo. Não deixe Yao Yao desfazer o selo e usar Qi Gênesis. Caso contrário, uma calamidade certamente chegará. Zhou Yuan ficou ligeiramente abalado e olhou para a leve luz que brilhava entre as sobrancelhas de Yao Yao. Acontece que era um selo. Então não era que Yao Yao fosse incapaz de usar Qi Gênesis, mas porque ela tinha sido selada. Mas por quê? Zhou Yuan ficou bastante intrigado. No entanto, ele optou sensatamente por não investigar mais nada. Ambos, Kang Yuan e Yao Yao, estavam indubitavelmente cheios de mistério. Havia provavelmente algum tipo de história por trás. Além disso, dadas as suas capacidades atuais, ele ainda não tinha as qualificações para conhecer tal história. Zhou Yuan respondeu sinceramente, não se preocupe mestre, vou me lembrar. Kang Yuan assentiu antes de continuar, você pode procurar Yao Yao se encontrar algum problema em seu treinamento no futuro. Depois de me acompanhar por tantos anos, ela aprendeu tudo o que sei faz muito tempo. Mas, claro, se você vai receber ajuda ou não, tudo vai depender do humor dela. Ao ouvir isso, os olhos de Zhou Yuan pareceram brilhar um pouco quando ele olhou para a grande irmã de verde. Antes, ele estava preocupado com seu cultivo devido a estar sozinho e nunca teria previsto que essa grande irmã havia se escondido tão profundamente. Parece que ele precisaria agradecer a ela no futuro. No entanto, a grande irmã de verde ainda estava imersa em sua tristeza e não prestou atenção a ele. Vocês dois devem ir. Kang Yuan acariciou as mãos pequenas da garota enquanto ele dizia lentamente. Agora. Zhou Yuan ficou atordoado. Isso não era um pouco rápido demais? Saia agora. Havia um traço adicional de severidade na voz de Kang Yuan. Zhou Yuan não disse mais nada. Ele podia sentir que, se Kang Yuan estava mandando-os embora, era provável porque algo estava prestes a acontecer aqui. Kang Yuan acenou com a manga e a poeira começou a subir do chão em frente à cabana enquanto runas antigas surgiram rapidamente. Se alguém olhasse mais de perto, descobriria que eram runas profundas e misteriosas. Essas runas eram exatamente iguais às runas na plataforma de pedra de onde Zhou Yuan havia chegado. Zhou Yuan viu olhar nos olhos de Kang Yuan e avançou rapidamente para a matriz formada pelas runas. Enquanto isso, a garota de verde abraçou a pequena criatura chamada Tum Tum. Ela olhava fixamente para Kang Yuan. Vá, talvez ainda haja um dia em que nos encontraremos novamente no futuro. Kang Yuan acenou com a mão. Os olhos da garota de verde estavam levemente tingidos de vermelho, mas não caíram lágrimas no final. Em vez disso, ela inclinou-se profundamente para Kang Yuan antes de entrar na matriz e ficar ao lado de Zhou Yuan. O dedo de Kang Yuan apontou imediatamente para o ar e, quando ele fez isso, a luz explodiu das runas, envolvendo rapidamente Zhou Yuan e Yao Yao. Zhou Yuan, lembre-se da promessa que você fez a mim, você deve protegê-la. A luz inundou os olhos. Quando o espaço começou a se distorcer, Zhou Yuan ouviu a voz profunda de Kang Yuan, uma voz que parecia conter um tom leve de súplica. Não se preocupe, mestre. Como eu recebi seus ensinamentos, eu vou protegê-la com certeza. Zhou Yuan fechou os olhos e pronunciou em seu coração. A luz floresceu diante da cabana enquanto um vendaval explodia. No instante seguinte, Zhou Yuan e Yao Yao desapareceram no ar e apenas as runas bruxuleantes permaneceram. As runas continuaram a piscar por algum tempo antes de serem completamente extintas, não deixando vestígios para trás. Kang Yuan olhou para o local onde os dois haviam desaparecido com um pouco de melancolia em seus olhos, ele murmurava baixinho, Clã Zhou. Realmente aconteceu como aquele velho disse, eu ainda fui capaz de aceitar outro discípulo. No entanto, o que o futuro reserva dependerá de sua sorte e destino. Ele balançou a cabeça enquanto se recompunha, deitando lentamente na cadeira e começou a balançar gentilmente para frente e para trás. O lugar todo estava calmo e tranquilo. Não se sabia quanto tempo essa paz durou, quando Kang Yuan abriu os olhos de repente encarou indiferentemente o espaço vazio. Estrondo. Um trovão selvagem explodiu na área. Parecia que raios estavam caindo do céu distante, rasgando esse domínio de uma maneira extremamente violenta. O chão começou a desmoronar enquanto as árvores da floresta caíam. Então ele ainda acabou chegando. Kang Yuan assistiu à devastação, mas seu rosto envelhecido permaneceu inexpressivo, enquanto ele murmurava para si mesmo. Oh, bom, esses meus ossos velhos estão prestes a ficar enferrujados, depois de me recuperar por tantos anos, realmente chegou a hora de me exercitar. Kang Yuan sorriu antes de se levantar lentamente de sua cadeira. Kang Yuan parecia corcunda, mas, no momento em que se levantou, suas vestes negras começaram a flutuar lentamente quando uma aura indescritivelmente aterrorizante despertou completamente, como um dragão raivoso sendo despertado de um sono profundo. O relâmpago parecia cobrir todo o céu enquanto ele descia e 3 figuras envoltas em relâmpago desciam lentamente de dentro. Quando eles apareceram, 3 auras assustadoras se desprenderam de seus corpos e engoliram a terra como se fossem deuses de alto escalão. Seus olhares gélidos foram lançados em direção ao corpo distante de Kang Yuan. Em pensar que o todo-poderoso imperador Ei ia se esconder como um rato por tantos anos. Verdadeiramente, um conto que traz lágrimas aos olhos, em uma voz sem emoção desceu dos céus. À medida que se espalhava, o domínio começou a mostrar sinais de desmoronamento. Entregue a. Ou este lugar se tornará seu túmulo, hoje. Um sorriso zombeteiro se formou no rosto de Kang Yuan quando ele ouviu a voz fria e uma risada estrondosa ecoou em resposta. Haha, vem, vem, vem. Eu realmente quero ver exatamente de quem este lugar se tornará uma sepultura hoje. Kang Yuan deu um passo à frente e suas roupas se desintegraram imediatamente, revelando um corpo magro e ressecado. Este corpo foi inscrito com várias runas antigas e complicadas, cada runa pulsava com um poder terrível.
Zumbido. A luz ofuscante rompeu das runas nesse momento. A luz era semelhante a um sol escaldante enquanto o corpo originalmente seco de Kang Yuan começava a inchar de repente. No curto espaço de algumas respirações, um gigante se erguia no chão agora, uma aura torrencial e tirânica se desenrolava. Ele rugiu aos céus, a onda de som devastou os arredores. No instante seguinte, o pé dele bateu no chão e um corpo titânico disparou para cima, batendo no interminável mar de relâmpagos que desciam do céu com um forte estrondo. Bum bum bum. Foi nesse exato momento que todo o domínio começou a desmoronar. Continua no próximo capítulo.